Então, eu estou recebendo hoje Samuel Vermelho, que é psicólogo especializado em casais. Samuel, muito obrigada por ter recebido nosso convite, aceito o nosso convite, né? Para estar aqui com a gente nesse programa, nessa nova temporada do Sempre Feliz. Olha, a alegria, o prazer, a honra é meu. Eu fico muito feliz aí pelo convite e muito feliz ainda em saber, né, dessa retomada, dessa nova temporada aí de programas, um ambiente tão bonito, né, e também para tratar de um tema tão importante e relevante no nosso tempo, né? Com certeza. Bom, você trabalha especificamente com casais. Eu queria saber de você como os casais estão nesse tempo. Quais são têm sido os principais desafios, né? Porque a gente está, muitas pessoas dentro de casa, trabalhando dentro de casa, uns estavam acostumados a ficar na rua o dia inteiro e muitas vezes nessa pandemia, nesse tempo, as pessoas viram que talvez elas estavam empurrando muitos problemas para debaixo do tapete, né? Naquela correria da vida, aquela agitação, chegavam em casa da tarde, era conta de comer, tomar um banho, bater um papinho e dormir. E agora eles tiveram que se enfrentar. Você tem visto no seu consultório, nas suas conversas, nos seus atendimentos, que esse tem sido um dos principais problemas que os casais têm enfrentado? Olha, nós passamos, Márcia, e todos que nos assistem, por várias fases, né? Nesse período, desde o ano de início de 2020 até aqui, uma fase mais fechada, né? Em que os casais tiveram aí que lidar com essa convivência direta. Depois, no final de 2020, abriu um pouquinho, não é isso? 2021, início do ano também foi aquele outro período mais tenso, em que o número de casos aí aumentou. Fechou de novo. E fechou de novo o comércio, as empresas e tudo mais. E depois um período um pouco mais tranquilo, que a gente vê o número de casos caindo. O que eu percebo, pelo menos na minha prática, é que grande parte dos casais que já vinham com algum tipo de problema antes da pandemia, alguma crise, algum problema às vezes de longa data ou alguma dificuldade de adaptação, quando veio a pandemia a coisa piorou. O caldeirão esquentou, né? E aí vieram aí realmente os problemas e tivemos sim um aumento significativo, inclusive no número de divórcios no Brasil. A gente pôde perceber isso no segundo semestre de 2020, a gente teve um aumento aí de 15% aproximadamente. Claro, tivemos aí uma retenção no início de 2020, né, porque os cartórios se fecharam, uma série de dificuldades nesse sentido, mas no final de 2020 houve uma explosão. Mas a gente percebeu que no início de 2021 o número de casamentos aumentou, claro, também em relação àquele número de retenção que havia no início de 2020, ou seja, tem acontecido crises, problemas têm acontecido, mas as pessoas não deixaram de sonhar, né, de viver e de buscar o casamento. E claro, né, muitos casamentos não aconteceram ano passado porque não podia ter festa, não podia ter, né, aglomeração, e aí muitos casais adiaram. Aí as suas comemorações, sua celebração para finalzinho agora de 2021, né, até início de 2022 também, para aí sim poder ter todos os amigos e parentes presentes. Mas o que eu percebo é que a dificuldade maior no início foi justamente a adaptação, né? Essa mudança de rotina que foi tão brusca, né? Que foi tão repentina e trouxe para os casais um novo desafio, né? No geral, os homens que trabalham mais fora, ao vir para casa, começaram a, entre aspas, serem mais cobrados em relação à divisão de tarefas em casa, em muitos casos, ou no equilíbrio ali também um pouco maior na educação e no cuidado com os filhos. Então isso trouxe também assim um choque. Mas o que eu percebo também, Márcia, nesse período, é que infelizmente notícia boa não vende. É verdade. Né? Em todo esse período que a gente percebeu aí de pandemia, bastava ligar a TV para a gente ver só notícia ruim. Mas eu percebo que a maioria dos casais conseguiu se adaptar bem, conseguiu desenvolver fatores de resiliência para poder seguir e estão até mais fortes, tá? Eu tenho recebido vários relatos, seja pelo Instagram ou também, né, às vezes clientes ou ex-clientes, né, pacientes que eu acompanhei há um tempo que falam, meu casamento está mais forte porque a gente conseguiu encontrar um meio termo para poder conviver, né? O pai e a mãe conseguiu passar um pouco mais de tempo de qualidade com os filhos, isso trouxe também muitos benefícios, mas isso não vai ser falado. O que é falado é aquilo que está dando errado, que não deu certo nesse período, né? É verdade. Eu vi, se não me engano, ano passado, que a palavra divórcio aumentou 200%, a procura da palavra, por essa palavra na internet, né, no Google. Então as pessoas elas estavam ali curiosas e muitas vezes até pensando
porque talvez naquele momento ela achava que era a solução, mas depois ela viu que ela conseguiria superar, como você disse, muitos superaram, graças a Deus, esses desafios, né? Mas quais você acha, de uma forma geral, Samuel, que são os principais desafios dos casais? Você citou algumas coisas aí, né? Você citou a questão do equilíbrio das tarefas, porque às vezes a mulher se sente sobrecarregada por trabalhar fora e trabalhar dentro. A mulher, às vezes, a mãe também se sente sobrecarregada em relação aos filhos, porque de uma forma mais natural, é como se a mãe, a nossa cultura até um pouco, né, mais machista, é como se a mãe tivesse mais responsabilidade de educar os filhos do que o pai. E a gente sabe que, obviamente, não é isso o ideal, existe aí cada um tem o seu papel importante, né? A área financeira também, né? Por exemplo, muitas pessoas perderam seus empregos, perderam suas empresas, o estresse. Quais são os fatores que são muitas vezes mais difíceis de serem administrados ou mais desafiadores para os casais, seja em qualquer época da nossa vida? Vou só fazer uma correção, assim, né? Esse dado que você trouxe, que é importante a respeito do aumento da procura por divórcio, foram mais de 5 mil. O aumento foi mais de 5.000%. Nossa, que horror, eu estava achando de 200 eu estava achando 200 tão grande. Isso mais lá no início, né? Em meados ali de abril, maio do ano passado, houve uma explosão. Eu não vi esse dado depois, mas possivelmente ele também teve um aumento. Mas foi um dado que me chamou muita atenção, porque as pessoas começaram a procurar, né? Como é que faz para divorciar? Quais os passos? Qual o trâmite? Qual o custo? Né? Às vezes financeiro, mas as pessoas se esquecem, os casais, muitas vezes que estão em crise, se esquecem do custo do divórcio, do custo emocional, do custo relacional, do custo para os filhos, e às vezes focam só no custo financeiro, como é que vai ser a divisão aí de bens. Então fica esse recado aí para quem está pensando, para quem está vivendo algum momento de crise e pensando só no fator financeiro. Um dos principais problemas de um divórcio, seja ele litigioso, às vezes feito de uma maneira mais tranquila, são os danos emocionais. Aquilo que é, né, em termos, né, do seu psicológico, vai afetar, e aquilo que vai trazer também como consequência para os filhos, se o casal tem filhos. Você perguntou sobre a Só questão... antes de você continuar, ninguém passa incólume, né, por um divórcio. Graças a Deus eu nunca vivi isso, mas a gente aconselha muitas pessoas, eu como pastora, né, conselheira de mulheres, de casais, a gente vê que não tem como, por mais amigável que seja, por mais que eles continuem amigos, tem sequelas emocionais, né? As financeiras, as pessoas acham que vão conseguir, financeiras têm sequelas em todas as áreas, por mais bem feito, por mais cuidadoso que tenha sido esse processo, e às vezes, infelizmente, ele é necessário em determinados casos, mas não tem como você achar que tem um divórcio fácil, né? É um mito, e que não há sequelas para os casais, e a gente nem pode agora citar os filhos, porque a gente não tem nem tempo para a gente fazer um programa só por isso, só sobre isso, porque os filhos são os que mais sentem, né? É verdade, é verdade. Eu costumo dizer que o centro da família não são os filhos, Márcia. O centro da família é o casamento. Então, se tem uma área que é importantíssimo ter investimento sempre, é na vida conjugal. Você perguntou sobre esses fatores, né, que trouxe mais desgaste, que foram mais desafiadores nesse período. Eu penso que o problema maior foi na comunicação. A comunicação, que é um fator chave, um fator X, eu diria, para que os casais possam ter sucesso ou não no relacionamento. Homens e mulheres são muito diferentes, né? Tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de expressar as coisas de uma maneira muito diferente. E esse é um dilema, às vezes, dentro do consultório, trabalhando com casais, porque, às vezes, o marido fala, olha, Samuel, eu não entendo o que a minha esposa diz, e a esposa diz, olha, eu falo 10 vezes, ele não compreende, ele não me entende, ele não me ama, porque ele não me entende. Mas porque tudo está dentro de uma disfuncionalidade em relação à própria comunicação. Posso dar uma dica em relação a isso? Como você pode melhorar a sua comunicação? Eu costumo falar sobre os 3 Cs. O casamento tem 3 Cs que eles são fundamentais para que você tenha sucesso. O primeiro é que passa pela comunicação, né? É a compreensão. O primeiro C é a compreensão. Todo diálogo, toda conversa, toda interação, você precisa compreender o que está sendo dito. Né? E esse compreender, muitas vezes, ele passa pelo olhar. Hoje nós temos um desafio grande que é o celular. É tão ruim, né? Quando a gente vai conversar com alguém e a pessoa está no celular, e como eu recebo nas redes sociais ou também no consultório esse tipo de reclamação. Eu falo com meu marido e ele me responde, balança a cabeça, mas ele está olhando para o celular. Não dá para compreender de maneira correta se você não olha, se você não tem
tem uma escuta, Claro. eu diria ali, dedicada mesmo, para que você possa entender de fato o que o outro está dizendo, o que está se passando. Lembrando que a nossa comunicação nem sempre ela vai ser verbal. Sim. Tem a comunicação não verbal que ocupa grande parte aí, né, desse universo da conexão. O segundo C é a cooperação, que fez muito sentido nesse período de pandemia. Os casais que conseguiram cooperar mais um com o outro tiveram mais sucesso nesse período. Aqueles que cada um ficou por si, olhando, né, somente para si, para sua individualidade, não cooperou com o outro, seja na divisão de tarefas ou, né, em coisas do tipo, não conseguiu melhorar a qualidade e muito menos ter um tempo de qualidade melhor, né, com o seu parceiro. O terceiro C é o cuidado, Márcia. A comunicação ela exige também que o casal tenha e expresse cuidado. Aí a gente pode falar de linguagens do amor, né? Como é importante. Eu dou sempre essa dica do livro As 5 Linguagens do Amor, que é tão básico, mas que os casais às vezes não compreendem, não entendem como o outro, né, expressa carinho, expressa cuidado, expressa amor. Então, se você compreende bem, se você coopera um com o outro no seu dia a dia, e se você cuida, se você expressa de alguma forma o cuidado com seu parceiro, com a sua parceira, com seu marido e esposa, não tem como dar errado, não, né? Os outros problemas, os outros adendos que vão vir, né, vão ser superados de maneira muito mais fácil, eu diria. Com certeza. Muito bom, a gente vai continuar falando mais um pouco, mas agora você vai assistir o depoimento de um casal e eu quero que você preste atenção para saber como eles estão passando aí por esse momento. Vamos ver. Bom, nossa experiência, né, de convivência juntos, principalmente no início da pandemia, foi algo que não foi tão diferente do que a gente já vivia, porque nós temos uma empresa e a gente passa praticamente o tempo todo, né, todo dia juntos. Então, assim, no início, quando a gente não estava podendo trabalhar, foi muito bom, né, para nós como casal, porque a gente teve mais tempo de qualidade, né, a gente desfocou um pouquinho da empresa. Óbvio, como todo casal tem as suas, né, briguinhas e tudo, mas para nós foi muito tranquilo. Que bom, parabéns para vocês que conseguiram aí ficar ainda melhores e mais fortes durante esse tempo. Mãe e Mateus, um beijo para vocês e que Deus continue abençoando vocês aí, se esforçando, né? E Samuel, cada um tem que fazer a sua parte. Exatamente. É interessante, você disse agora, antes da gente assistir o depoimento, se você chegou agora, ligou sua televisão agora, eu estou conversando com o Samuel Vermelho, que é psicólogo especializado em casais. E a gente está falando sobre como os casais estão passando por esses períodos aí que a gente está vivendo. E quando eu estava pensando na palavra que eu ia compartilhar, geralmente eu escolho uma palavra que tem a ver com o tema do programa, né? A palavra exatamente que veio para eu compartilhar com as pessoas daqui a pouco, quando você assistir a palavra, é exatamente essa comunicação. Exatamente essa palavra. E eu costumo dizer o seguinte, ensino para as minhas filhas, ensino quando eu ministro a palavra, nos lugares que eu vou, que se você não lê o livro As 5 Linguagens de Amor, então preste atenção nos 5 sentidos do amor. Sim. Eu falo muito sobre os 5 sentidos do amor. Envolva os 5 sentidos nos seus relacionamentos. Seja ele conjugal, seja com seus filhos, com seu colega de trabalho, em todos os lugares. Então, a visão. Você tem que estar atento. Porque se o outro falar e você está olhando o celular, você está distraído, ou se ele... Como é que está seu cônjuge? Você observa, se você estiver atento com o seu olhar, você vai observar se ele estiver diferente. Você vai observar seu filho se ele estiver diferente, né? A audição, o tato, o paladar, para que você construa memórias afetivas. Então, fazer aquela comidinha gostosa, aquele bolinho cheiroso, que aí tem o olfato. Porque Deus utiliza de todos os sentidos para falar conosco. Mas eu vou falar isso depois, então deixa o Samuel falar. Mas é só porque foi muito interessante você colocar exatamente a comunicação e esse relacionamento através da compreensão, do cuidado e da cooperação, que é muito interessante também. Isso mesmo. É a chave, Márcia. Ter uma comunicação, eu diria, de qualidade é a chave para que o casal possa superar qualquer tipo de dificuldade, né? Ou atravessar aí as tempestades e foi um furacão aí, né? Nesses últimos meses. E eu percebo isso, assim, que os casais têm conseguido, né, buscar, né, ferramentas justamente para poder conseguir sobreviver. E a gente falava sobre a questão do divórcio e a dificuldade, às vezes, que o divórcio ele traz, não só financeiro, o estrago, né, não só financeiro, mas psicológico, no relacionamento, com os filhos principalmente. E assim, eu costumo também atender casais que já se decidiram.
por se divorciar, mas querem fazer com que esse processo seja o mais tranquilo possível e que os danos sejam minimizados individualmente, né, para o marido, para a esposa e principalmente para os filhos. Né? Então, se você já me decidi, não tem volta mais, né? Você também pode procurar algum tipo de ajuda, de auxílio para passar por esse processo. Em contrapartida, né, você que está vivendo algum tipo de conflito, não espere acirrar o problema, né? Acirrar aí as discussões, as brigas, ir para um nível de ofensa, de falta de respeito, às vezes até uma agressão, né, psicológica, uma agressão física, em muitos casos. Não deixa o leite entornar. Procure antes, busque antes ajuda para que vocês possam aí encontrar aí um caminho ou até restaurar mesmo o relacionamento e avançar, né, e melhorar. Não vale a pena viver um relacionamento ruim e não vale a pena também deixar de lutar para que o seu relacionamento seja um relacionamento realmente sustentável, eu diria. Com certeza, o pastor Márcio ele sempre fala, né, que a gente fala assim, foi a gota d'água, não é a última gota que entorna o copo, né, é a primeira gota, né, quer dizer, foi a gota ali, vamos começar a tratar desde sempre para que não chegue a entornar esse copo. E a gente vai assistir agora, então, juntos, Samuel, o depoimento do próximo casal, que parece que não foi assim tão tranquilo quanto o primeiro. Mas vamos ver se eles venceram? Bom, no nosso caso tem uma particularidade que é o fato de eu já trabalhar com o regime home office antes da pandemia começar, né? Então eu já tinha meu próprio jeito de fazer as coisas em casa, em relação às tarefas também. E quando a Laís começou a trabalhar também em home office, a gente teve esse meio que conflito do jeito que cada um tem de fazer as coisas e essas questões. E aí, nesse momento, foi muito importante também a ajuda do nosso padrinho, nossa madrinha de casamento, que eles ajudaram a gente também, eles estão sempre aqui em casa. E a gente também acabou achando que seria bom consultar com uma pessoa que fosse especialista nisso. E aí a gente recorreu à terapia de casal, né, amor? Isso. A sensação era de invasão o tempo todo, né? A gente se invadia, não tinha aquela particularidade mais, né? E aí a nossa terapia com a psicóloga que já acompanha a gente há um tempo salvou, de certa forma, a nossa convivência e o nosso casamento. Mas a gente venceu, né? É o mais importante. A gente conseguiu driblar e passar por cima aí desses atritos. Eu acho que o mais importante é a gente focou em resolver o problema, que muitas vezes o casal ele entra num conflito, independente de ser um conflito grande ou não, e aí os casais às vezes pensam assim, eu não vou ceder, ou então terapia de casal é uma coisa muito pesada, talvez besteira. não precisa, besteira. Mas assim, na hora que você começa a fazer, que você consegue perceber os resultados e consegue perceber a metodologia que existe para que as coisas melhorem, e eu acho que vale totalmente a pena. Muito bom, Pedro e Laís, nomes lindos de filhos dos meus amigos Rosana e Edno. Só que vocês são um casal, né? Que bom que vocês procuraram ajuda, aquilo que a gente estava falando aqui agora, quando percebe que tem algo acontecendo, procuraram a ajuda dos padrinhos, depois procuraram uma ajuda profissional e, graças a Deus, conseguiram vencer. Isso é tão importante, né, Samuel? É tão bonito. Basta querer, acho que a vontade é o primeiro passo, né? Sim, exatamente. E tem mudado muito, sabe, Márcia? Antigamente havia um certo preconceito maior em termos de, às vezes, de buscar uma terapia, uma ajuda, um conselho. E hoje isso tem mudado, essas barreiras têm sido quebradas. Acho que a pandemia também trouxe um pouco, quebrou um pouco isso, porque as pessoas viram a necessidade, às vezes, de buscar um auxílio extra antes que o leite venha a se derramar, igual esse casal procurou e conseguiu colocar aí de novo o relacionamento nos trilhos. Isso é muito bom e fica a dica para vocês, né, que estão aí passando alguma coisa ou que não estão vivendo alguma situação de crise, mas que querem potencializar, né, o relacionamento, compreender melhor o seu parceiro, a sua parceira, né, seja terapia, um aconselhamento, uma busca por alguma orientação, pode melhorar, ajudar a melhorar muito, né, o relacionamento, a fim de que, inclusive, eu às vezes recebo relatos, né, de casais que acompanhei ou até das redes sociais que falam, olha, Samuel, aquela dica me ajudou a melhorar o meu relacionamento e hoje eu já estou falando sobre esse momento difícil que a gente passou para outros casais e isso está ajudando outros casais. Exatamente isso que eu ia colocar, porque às vezes a pessoa está assistindo e fala assim, eu estou bem, mas você pode ser instrumento de Deus
na vida de outras pessoas, aprendendo dicas, aprendendo teoria que, na verdade, funciona na prática, né? E você também melhorar. Às vezes a pessoa está num casamento no piloto automático, né? Tá aquela coisa ali. Eu, por exemplo, tenho 26 anos de casado. Você tem quantos? Tenho 13. Tem filhos? Sim, 2. Ah, que lindos. E a gente pode melhorar, fazer o casamento ficar melhor cada vez mais, não acostumar com aquela coisa, tá tudo bem, morninho, não. Né? A gente pode aquecê-lo ainda mais, né? Você já passou por alguma crise no seu casamento? Agora não pergunta para o profissional, não, né? Pergunta pessoal aqui. Não uma crise, mas um desafio, alguma coisa que foi necessário trabalhar? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, Márcia, não existe casamento perfeito, mas é perfeitamente possível ter um casamento excelente. Quando se tem princípios, quando se tem valores. E eu gosto muito de uma frase do Viktor Frankl, que ele escreveu Em Busca do Sentido, esse livro fantástico. Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco que passou por um campo de concentração, um judeu que passou por um campo de concentração, e ele disse o seguinte: quem tem um porquê pode atravessar qualquer como. Né? Quem tem um porquê, quem tem um motivo, quem tem um propósito, né? Qualquer situação adversa ele consegue atravessar. Né? Já vivemos, eu e minha esposa já vivemos algumas crises. Eu acho que esse é o principal fator, que é a comunicação. Quando não há uma comunicação efetiva, né, muitas vezes você vai dizer algo, o outro vai entender, você diz A, o outro entende B, e aí, como você falou do copo, né, vai enchendo ali o copo. Então, tem que, peraí, vamos parar de encher esse copo. Como é que a gente pode agora esvaziar ele, né, os conflitos, as crises, e encher com coisa boa, com valores, e principalmente essa questão que envolve o investimento. Né? Eu gosto muito de uma lei, que é a lei da reciprocidade. Principalmente as mulheres, né? Às vezes eu vejo as mulheres se queixando muito. Eu faço tudo pelo meu marido e ele não muda, é muito difícil. Né? Mas quando a mulher ela consegue, de alguma maneira, ser efetiva, entender a linguagem de amor, aplicar isso de maneira efetiva no seu relacionamento, não tem como o outro não responder de uma maneira também efetiva. Né? Então, se você está vivendo alguma crise, seja marido ou esposa, comece a ter atitudes positivas em relação ao seu relacionamento, a se lembrar o que te fez gostar dele ou dela lá no início e começar de novo a voltar aí aquelas mesmas atitudes do namoro que impressionavam, que faziam com que o outro gostasse tanto e que criasse aí de fato esse vínculo, né, e se desenvolvesse esse amor. Os casais se esquecem, né, às vezes de longa data, o que nos fez unir e qual é o propósito que nos mantém juntos. Se o casal tem um propósito, se ele tem metas, valores, sonhos juntos, é muito mais difícil o relacionamento se desfazer, inclusive metas financeiras. É verdade. Né? O casal precisa se unir nesse aspecto para poder crescer junto e avançar. E é interessante porque eu vi uma pesquisa esses dias apontando que os casais casados oficialmente, eles têm uma possibilidade maior de aumentar o seu patrimônio em relação aos solteiros, né? Ou a divorciados. Divorciado geralmente perde. Perde, exatamente. Então, assim, nesse aspecto, se você tem um relacionamento de qualidade e trabalha e investe nisso, a terapia pode ser um investimento que muitas pessoas às vezes acham caro, mas é a pergunta que eu fiz antes: qual é o preço do divórcio? Sim, o preço do divórcio é muito maior do que um processo de terapia que pode ajudar você a salvar o seu casamento. Com certeza. Infelizmente, nosso tempo está acabando, Samuel, mas você disse que tinha algumas outras dicas, né? Antes disso, só quero te perguntar rapidamente a importância do autoconhecimento também, né? Porque às vezes a pessoa ela chega no casamento sem se conhecer direito. Sim. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que você falou, ela não sabe qual plano, sonho, projeto que ela tem de vida. Casais que se casam, que um queria ter 4 filhos, outro queria não ter nenhum. Quer dizer, existe a base de tudo, é você se conhecer, saber o que você quer para a sua vida, quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos para daqui a 10, 15, 20 anos, né? Porque se você se conhece, vai ficar mais fácil você depois saber lidar com essas diferenças, né? E aí, as dicas que você tinha pra gente, Samuel? Em relação às diferenças, como eu falei sobre a comunicação, é importantíssimo que o casal esteja muito atento a esses detalhes, aos detalhes do dia a dia. A rotina ela é importantíssima, a gente sabe disso, para que haja de fato
uma vinculação, o casal precisa de rotina. Mas às vezes é preciso quebrar essa rotina com momentos, né? Às vezes eu costumo dar essa dica dentro do consultório e fazer essa pergunta: há quanto tempo vocês não saem juntos? Principalmente casais com filhos pequenos, né? Eu tenho uma de 3, vai fazer 4 e meu mais velho tem 9. E assim, como é desafiador, né, na correria, você ter um momento ali de namoro, um momento, né, até para ter uma intimidade maior com o seu parceiro, com a sua parceira. Então, é importante que o casal separe momentos quinzenais, semanais, mensais que sejam, mas não deixa isso chegar a semestral, a anual. Anos, né? Tem pessoas que falam, nossa, anos que não saem juntos. Vai pro cinema, vai jantar fora, vai comer uma pipoca. E mesmo em um cenário como a gente viveu agora, né, há poucos meses, é possível você ter sim momentos, né, de qualidade com o seu parceiro, com a sua parceira. Basta usar aí a criatividade, a brincadeira também, né? Eu costumo dizer que o humor no relacionamento, ele faz muito bem, né? O sorrir, o brincar, né? O ser lúdico também no momento da intimidade, por que não? Esse é um tabu tão grande, né, Márcia? Sim. A área da sexualidade, da intimidade dentro do casamento. Então é necessário, às vezes, usar aí, né, da criatividade para poder atravessar e ultrapassar esses desafios. E eu queria deixar aqui, fazer um spoiler, pode? Pode, né? claro. Eu estou lançando um curso, inclusive para poder falar sobre isso, como tornar o seu casamento mais sustentável. Ele chama, inclusive, Casamento Sustentável. Estou lançando aqui em primeira mão, falando, né, aqui com vocês. E quem quiser saber mais notícias, pode acessar lá meu Instagram, @Samuel_Vermelho, @Samuel_Vermelho, que você vai ter lá mais informações a respeito disso também. E o meu desejo é contribuir para que, de fato, né, os casais tenham, né, e alcancem essa excelência aí no relacionamento. Que ótimo, Samuel, que pena que o nosso tempo acabou, a gente podia falar tanta coisa ainda, né? Mas depois a gente marca outro programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus continue te abençoando, te usando, abençoando sua família, seu trabalho, que é tão lindo, tão abençoador. E você fica atento às redes sociais do Samuel aí para você não perder esse curso e espalhar essa notícia, né, Samuel? Que bom. Ou tiver outras dúvidas ou quiser também o acompanhamento profissional dele. Muito bom, muito obrigada.